Boa tarde a todos. O capítulo de hoje é A Fé Transporta Montanhas. Quando Jesus dizia, vá que a tua fé te curou, ele quer dizer que se a gente acreditar, nós vamos ser curados. Nós precisamos acreditar para que a nossa fé faça efeito, para que realmente aconteça aquilo que estamos esperando na nossa vida. Quando ele diz para os discípulos, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês transportariam aquela montanha. Ele diz que até os discípulos muitas vezes não tinham fé. Se eles acreditassem só um pouquinho, porque um grão de mostarda, o que deve ser, gente? Minúsculo. Então, se eles acreditarem e se nós acreditarmos só um pouquinho que nós temos fé, a nossa vida pode ir para uma outra etapa. E quando nós falamos de fé, eles fazem uma distinção entre fé humana e fé divina. A fé humana é essa que a gente pensa, que a gente quer e que a gente busca. Que a gente busca conhecimento, que a gente faz atividades no plano físico. Porque o buscar não é só ler, não é só ouvir, é a gente pôr em prática aquilo que a gente está ouvindo, ou que a gente está lendo, ou que a gente está aprendendo. E com uma vontade muito grande e muita fé, nós vamos alcançar os nossos objetivos. E isso inclui que a gente acredite e tenha fé nas nossas capacidades, porque cada um de nós aqui veio com muitas capacidades e muitas vezes a gente não se dá por conta disso. Às vezes a gente acha eu não sou capaz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu nunca vi a Lu fazer uma palestra e ela fala super bem. Tá? Então, né? Ou, por exemplo, vamos dar um outro exemplo da casa aqui. Eu gostaria tanto de ser médium de pronto-socorro, mas eu acho que eu não escuto nada, eu não vejo nada, eu não sou intuída em nada. Mas e por que eu não busco conhecimento? Daqui a pouco a nossa capacidade está ali escondidinha e falta aquela vontade para a gente, para a capacidade de vir à tona. Né? Isso é muito interessante, né, a gente pensar nisso. A fé divina. Sabemos que a nossa vida física é transitória. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Bom, é só alguém ter dito que nunca foi num velório, né? Daí teria dúvida, mas todos já fomos e sabemos que os nossos antepassados não vivem para sempre. Então, também temos que buscar aquisições morais e espirituais para a vida futura. E daí a gente diz assim, mas eu vou ficar indo lá no centro espírita toda semana e minha vida não melhora. E eu não quero mais saber disso. Não, gente. Às vezes, parece que não está fazendo efeito essa nossa busca. Mas ela está se somando cada dia um pouquinho. E ela fará efeito lá na próxima vida. E isso é o exemplo, daí a gente diz assim, mas não está fazendo efeito nenhum. Eu estou tendo problemas, eu tenho desentendimentos em casa, o meu trabalho nem é sempre como eu quero. Vamos lá, a gente tem um grande exemplo para dizer de vida que não foi exatamente aquilo que queria, que é Jesus. Ou vocês acham que ele não passou por suplícios? Que ele não teve desentendimentos? Que ele não teve desafios? Aquele que não tem pelo menos um desafio por semana, que levante a mão, né? Todo mundo tem um desafio. Mas o que ele respondia? Meu reino não é deste mundo. Então a gente vem aqui com fé, com vontade, encara que o nosso reino não é deste mundo e segue buscando conhecimento. E daí a gente diz assim, mas será que todo mundo vai ter fé ou só alguns? Todos podem ter fé. Todos podem ter.
Nós todos somos capazes. Como ele dizia em João 14, versículo 12 ao 14. Quem crê em mim fará as obras que faço. Então a gente diz, mas a gente não pode fazer o que Jesus faz. Então eu vou dar um exemplo. Um exemplo aqui da Casa Espírita, o exemplo de livros que a gente lê, de casos de médiuns que atendem em centros espíritas e muitas vezes as pessoas estão doentes. Até aqui na casa. A gente tem pessoas que retornam e nunca mais retornam na casa e dizem, fiquei curado. Pá, você nunca mais veio? Não, passou. Então, a gente vai dizer assim, tá, mas e o que vocês médiuns fizeram? A gente diz, acredite em Deus. Mas a gente está aqui como intermediário. Então, a gente, nem que com a nossa presença física, a gente fez alguma coisa. Pouco que seja, porque são eles que fazem. É Deus que faz, é Jesus. Fé é a certeza da providência divina para cada um dos nossos problemas, de que o nosso Pai está por nós. Ele está sempre por nós, mesmo que a gente ache que não. Mas, como eu já disse, fé não é só acreditar. Não basta só acreditar se eu não tiver uma conduta de acordo com aquilo que acredito. Bom, eu leio o Evangelho, eu acredito que o que Jesus diz é o melhor para nós, mas eu não faço nada disso. Eu saio daqui para fora e eu brigo com o primeiro que aparece na rua. Eu não tenho nenhuma compaixão, mas eu sei que a fulana lá está doente. Ah, mas ela trupicou em mim e eu briguei com ela. É isso? Não, gente. A gente precisa ter a conduta de acordo. A fé tem duas dimensões: o acreditar, que é do coração, pensamento. E quando a gente acredita, e isso passa para o nosso pensamento, ele passa automaticamente para uma coisa que se chama subconsciente. E o subconsciente, o nosso consciente é 5%, o subconsciente é os outros 95%. Quando já está no subconsciente, o que ocorre? Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, o subconsciente lembra. Não é assim. Eu vou me ajustar com aquilo que eu preciso. E a segunda dimensão é fazer e agir de acordo. Jesus dizia, vós sois deuses. Se nós somos deuses, a gente pode realmente, com a nossa fé, nos curar. Então, a gente tem que ter essa fé. Né? E daí eu vou trazer uma história. A história da mulher que toca a veste de Jesus, eu acho que vocês devem lembrar. Ela tinha um problema de fluxo de sangue. Mas aí ela pensou assim, mas será que eu vou chegar em Jesus? E lá pelas tantas ela disse, não, eu tenho fé que eu vou conseguir. Ela acredita, ela se movimenta, ela vai no meio da multidão, mal ou não mal, e ela vence aquela multidão, ela consegue passar no meio da multidão. E o que acontece quando ela passa no meio da multidão? Ela toca a veste de Jesus. E aí, quando ela toca as vestes de Jesus, os recursos para ela se curar são colocados à disposição. Daí vem aquela frase que a gente ouve tanto: faz a tua parte que eu te ajudarei. É isso que Jesus diz. É isso que a gente sabe de Deus. Que a gente se move e parece que as portas vão se abrindo. E quando ela toca a parte da veste de Jesus que tem a linha azul, que é aquela parte das vestes que diz o seguinte: eu vou abrir as portas, mas lembra-te de fazer a tua parte. A linha azul lembra que devemos cumprir as leis divinas, o azul do céu, o azul de Deus. E o espiritismo, o que é no meio disso tudo? É a fé raciocinada, onde tudo fica mais claro. Pois com o espiritismo temos a certeza da vida futura. Kardec diz que a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso compreender.
Muitas vezes o pessoal vem aqui no Centro Espírita e faz um trabalho de pronto-socorro. E os médios dão algumas mensagens e realmente fecha tudo com a vida deles. Mas daí, no momento que eles começam a se inteirar do Espiritismo, do Evangelho, eles veem que tudo aquilo faz sentido. E é maravilhoso. E daí eles começam a compreender. Porque eles já acreditaram quando eles ouviram. Eles começam a compreender. E quando eles compreendem, eles começam a não ter dúvidas. E daí a fé é melhor. No livro Céu e Inferno, diz que é de Kardec, o espírito crê porque compreende. E compreende porque raciocina. Quando começamos a pensar sobre tudo que acontece à nossa volta e sobre tudo que lemos, a gente está raciocinando. E daí nós começamos a acreditar ainda mais. E é aí a virada de chave. E daí, quando nós acreditamos ainda mais, nós vamos buscar mais um pouco. Ou não é assim? Quando a gente gosta e está entendendo, a gente vai para aquela busca. E aquela busca é importante. Se a gente... Vamos pensar assim, que fé é uma coisa e razão é outra, porque a gente está falando em fé raciocinada. Se a gente achasse que há uma divisão entre fé e razão, mas isso não existe. Porque, se bem compreendido uma coisa, sustenta a outra. Na medida que você acredita, você mobiliza o esforço para a compreensão. É isso que eu falei. Ó. Na medida em que você compreende, isso aumenta a sua convicção sobre aquilo que você acreditava inicialmente. E o Espiritismo explica que até quando não somos atendidos, entendemos o porquê. É interessante isso, né? Porque a gente acha que quando a gente começou a estudar, a gente começou a se interessar, a gente entendeu, e daí, de repente, nada aconteceu do jeito que a gente queria. Ah, mas daí, o que eu estou fazendo lá? Não abriram as portas. De jeito nenhum, né? Ah, tudo virou de cabeça para baixo. Mas será que esse virar de cabeça para baixo não é o melhor para nós? Quantas vezes passa um ano, passa 2 anos e a gente diz assim, ainda bem que aconteceu daquele jeito, por quê? Porque agora o caminho certo está chegando, e se eu tivesse ido por aquele caminho que eu queria, não ia funcionar. Eu não teria essa oportunidade. Vamos lá, é como um relacionamento, né? A gente diz, por que o fulano não me quis? Né? Ou por que a fulana não me quis? Mas aí o certo estava ali na frente, né? Com aquela vida maravilhosa pela frente, e a pessoa fica tentando o errado, né? Mais ou menos isso. Mas a fé não vem pronta. Ela se desenvolve até chegar à fé inabalável. Daí a gente conhece pessoas diferentes. A gente conhece pessoas que não têm fé nenhuma. E a gente conhece pessoas que elas pode estar caindo granizo e elas estão numa rua onde é que não tem uma mísera árvore e elas têm fé. Daí o Espiritismo explica. Há pessoas que vêm vindo de vidas em vidas e elas vêm acreditando. E isso vem somando. E vem somando. E há pessoas que há muitas vidas não acreditam em nada. Então, de novo, vamos voltar lá atrás. A gente acha que não está fazendo efeito nenhum, nada daquilo que a gente está estudando, nada daquilo que a gente ouve no Centro Espírita. Mas fica aquela sementinha maravilhosa que fica ali somando e vai somar de uma vida para outra. E em algum momento teremos uma fé inabalável. Eu vou trazer um exemplo do Chico, que ele recebeu uma mãe, e a mãe chorava, e ela disse, Chico, meu filho não tem os 2 braços. E ele teve aquele negócio, trombose nas pernas, e agora vão cortar as 2 pernas dele. E o Chico chorou com ela. Eles atenderam o rapaz, ele disse para a mãe, separadamente, disse, mãe, entenda, ele se matou nas últimas 5 vidas, né? Se suicidou. E
Ah, sim, parece que é tão ruim o que está acontecendo com ele, mas vai impedir que ele faça nessa vida também. Então, é o exemplo melhor de fé. E essa mãe tem que ter fé que é o melhor para o filho dela. E ele também, em algum momento, vai ter que entender. E quando nós entendemos que nós tendo fé, agindo, cumprindo as leis divinas será o melhor para nós, nós vamos entender que provavelmente a nossa próxima vida será melhor, né? E vamos buscar o conhecimento. Mas eu preciso, eu sei que já está na hora, mas eu preciso colocar mais uma coisa, assim, que foi a coisa que veio muito forte quando eu estava estudando hoje de manhã. Teve uma aula de 2º ano que eu vim, que era com a Nazaré, os colegas todos conheceram. Aqueles que não conheceram, é uma pena. E ela dizia o seguinte, ela dizia assim, para a gente conseguir ter essa fé, ela não usava essas palavras, para a gente conseguir buscar esse conhecimento, a gente precisa disciplina. A gente precisa organização. A gente não pode sair de casa e deixar a cama por fazer a louça do café na mesa. A gente volta de meio-dia, a gente deixa a louça do almoço. Daí a gente volta para casa, a gente precisa comprar pão, a gente precisa ir no mercado, e a gente precisa arrumar a cama, lavar a louça do café do almoço. E daí, quando é que nós vamos ter tempo para buscar um pouco de conhecimento? Ah, daí sem contar que 2 vezes por semana a gente vai na casa espírita. E quando é que nós vamos ter tempo para buscar, para fortalecer a nossa fé? Então, acho que vale para todos nós, né? Eu admiro a disciplina de todos nós que vemos aqui numa quarta de tarde. Uns para trabalhar, uns para buscar conhecimento, para serem atendidos, mas que nós possamos ter disciplina para fazer a nossa fé mover todas as montanhas da nossa vida. Que assim seja.